Oi pessoal, nessa aula eu vou fazer uma breve revisão da última aula, onde a gente viu o conceito de tabela hash e vou apresentar os detalhes da implementação de uma tabela de símbolos usando tabela hash na linguagem Java. Bom, então relembrando, uma tabela hash permite a gente armazenar um conjunto de chaves associadas a valores, ou o contrário, né? Valores associados às chaves. Né? Então a gente vai armazenar um conjunto de itens, que são, cada item é um par chave-valor. A tabela hash é uma maneira interessante de armazenar um conjunto de dados em que a gente não sabe o tamanho desse conjunto de dados e a gente quer ter acesso em tempo constante a esse conjunto de dados, ou aproximadamente constante. Então, a ideia é a gente usar um vetor, né, que a gente chama de tabela hash, com um tamanho fixo, pré-determinado. Nesse exemplo aqui eu estou usando um vetor, né, uma tabela hash com 5 posições. E aí vamos ver como que a gente faz a inserção, né, de valores nessa tabela. Bom, quando eu quero inserir um determinado valor V1 associado a uma chave K1, o primeiro passo na tabela hash é você calcular o valor hash da chave. Né? Depois a gente vai ver justamente como calcular esse valor hash, mas essa função hash aqui é a função de hash, que é um dos pontos importantes da tabela hash. Então, suponha que para essa chave K1 o valor hash é 3. Então, a gente vai inserir essa chave K1 aqui na posição 3 da minha tabela hash. Certo? Simples assim. Importante lembrar, né, que eu tenho também associado aqui, né, essa chave, na realidade esse item aqui, né, inserido na tabela, ele tem o valor aqui associado a ele, né? No caso aqui é o V1. Eu só não vou representar porque isso é o padrão, né? A gente sempre sabe que para cada chave tem um valor associado. Bom, e aí imaginem agora que eu quero inserir uma segunda chave, K2. Então, novamente, eu tenho que calcular o valor hash para essa chave. E o valor hash para essa chave, no nosso exemplo, vai ser 0. Então, essa chave vai ser inserida aqui na posição 0 da tabela hash. Lembrando que essa função hash ela tem que me retornar um número entre 0 e 4, né? Entre 0 e o tamanho da minha tabela menos 1. Certo? Bom, agora inserir a chave K3, o valor hash dela é 2, então ela vai entrar aqui na posição 2. Certo? Agora imagine que eu vou inserir uma chave K4 e o valor hash dessa chave é 0. E aí a gente vai na tabela e vê que na realidade já existe uma chave lá nessa posição 0. E agora qual é o procedimento? Isso a gente chama, né, que ocorreu uma colisão na tabela hash, porque tem duas chaves com o mesmo valor hash. Né? Isso é uma coisa natural dessas funções hash, isso vai sempre ser possível de acontecer, a gente tem que sempre vislumbrar essa possibilidade. E aí a gente tem que decidir como tratar essa colisão, né? E o tratamento mais comum é a gente usar uma lista encadeada. Então, o desenho que eu fiz aqui, essa representação que eu fiz da tabela hash, eu já fiz a representação pensando nisso, né? Colocando essas referências aqui, essas setinhas, justamente para indicar que o que eu tenho em cada posição da tabela hash não é um item da minha tabela. É, na realidade, uma lista encadeada de itens. A intenção é que essas listas sejam muito curtas. Né? A colisão a gente nem sempre pode evitar, mas o que a gente tenta na tabela hash é escolher uma função hash boa, uma função, né, de dispersão que espalha bem as chaves na minha tabela hash, para, né, diminuir a chance de colisão. Mas também é importante eu escolher um tamanho, né, para minha tabela hash, um tamanho adequado, certo?
Se eu precisar inserir 1 milhão de chaves numa tabela hash com 5 posições, com certeza eu vou ter muitas colisões. Então, essa ideia dessa tabela hash, que é a ideia mais clássica, é a tabela hash com resolução de colisão por encadeamento, certo? Que é justamente você usar uma lista encadeada em cada posição da tabela hash. E é isso que a gente vai estudar um pouco melhor agora nesse vídeo, para entender como implementar isso em Java. Bom, então, como que a gente faz uma busca na tabela hash? Bom, vendo como a gente fez a inserção, é muito simples a busca. Imagina que a gente quer buscar uma chave K qualquer, né? O que a gente tem que fazer, assim como na inserção, é descobrir em qual posição da tabela hash essa chave K deve estar. Então a gente tem que calcular o valor hash, né? Aplicar a função de hash nessa chave. Suponha que esse valor hash seja 0. Então eu sei que essa chave K, se ela estiver na minha tabela, ela vai estar na lista encadeada que está aqui na posição 0 da tabela hash. E aí eu tenho que fazer uma busca sequencial mesmo, é uma lista encadeada, eu tenho que fazer uma busca sequencial por essa chave K aqui nessa lista encadeada. E aí a busca sequencial em lista encadeada mesmo, não ordenada, né? Essas listas em princípio não são ordenadas. Então é um algoritmo de busca tradicional de lista encadeada. Bom, a remoção agora também fica trivial, considerando, né, agora a gente já viu a inclusão e a busca, né? A remoção eu tenho que fazer uma busca e se eu encontrar, e a busca, né, seguindo essa ideia, né, eu tenho que calcular a hash da chave que eu quero remover, vou lá na posição do valor hash e aí faço a busca da chave na lista encadeada que ela deveria estar. Se eu encontrar essa chave, eu removo ela dessa lista encadeada e ela está removida da minha tabela hash. Ok? Então aqui eu coloquei uma parte da classe TS_hash, que é a tabela de símbolos, né, usando uma tabela hash. Essa classe, né, ela é parametrizada como toda tabela de símbolos, né? Eu tenho o tipo das chaves K e o tipo dos valores V. E aqui eu vou implementar a interface TS, né, que a gente já usou bastante na disciplina, também parametrizada por esses dois tipos, certo? Uma diferença aqui interessante da última tabela de símbolos que a gente viu, né, que era a árvore rubro-negra, é que na árvore rubro-negra as chaves tinham que ser comparáveis, né? Eles tinham que implementar a interface comparable, porque era uma versão ordenada, né, de uma tabela de símbolos, na realidade uma implementação ordenada de uma tabela de símbolos, né? Na hash eu não preciso ter essa restrição, certo? De que as minhas chaves são ordenadas. Mas na realidade existe uma restrição até mais forte com relação às chaves para uma tabela de hash, que é a questão de que a gente precisa conseguir calcular um valor hash, né? A gente tem que ter uma função hash disponível para essa chave, quer dizer, para qualquer chave, né, do tipo K. Então a gente tem que ir nessa classe K, que é uma classe, é um parâmetro isso aqui, né? Na realidade pode ser qualquer classe. Uma restrição é que, né, eu tenho que ter uma função hash disponível, né, para essa classe. Agora, então, por que aqui não tem nada, né? Quando a gente precisava de uma chave ordenável, a gente colocava aqui no K, né? Colocava um K, acho que colocava aqui nesse K, né? K implements comparable, né? Para exigir que esse K fosse uma classe que implementasse essa interface comparable. E aqui não coloquei nada, né? Nos próximos slides a gente vai ver por que a gente não precisa colocar nada aqui, mas isso é uma coisa específica do Java, tá? Mas a gente já vai ver isso.
Vamos dar uma olhada aqui na cara da implementação, né, de uma tabela de símbolos, tabela hash. Ó, a estrutura básica dessa tabela de símbolos é justamente a tabela hash, que é um vetor de nós. Esse nó é aquele nó de lista encadeada que a gente já usou em aulas anteriores, tá? Então, essa classe nó representa um nó de uma lista encadeada simples. Esse nó é parametrizável e o que eu coloco no nó, né, é o item de uma tabela de símbolos, né, que vai ser uma chave e um valor. Né? Esse cara aqui é simplesmente uma classe que encapsula um par chave-valor. Certo? Então, essa aqui é a parte principal da estrutura da minha tabela hash, né, que é a tabela em si. Certo? Eu vou ter um atributo tamanho, simplesmente para armazenar o tamanho, né, o número de itens nessa tabela. E aí aqui eu tenho um construtor padrão aqui, mas ele usa esse construtor que recebe um parâmetro inteiro, esse segundo construtor. Então, o que é esse segundo construtor? Ele simplesmente inicializa o tamanho e cria um vetor de nós, certo? A capacidade, que é esse parâmetro aqui, é justamente o tamanho da tabela hash, certo? Isso é uma coisa que o usuário, né, desse código pode configurar. Eu criei aqui um construtor padrão que já cria uma tabela com 997 posições. Né? Como a gente viu na aula passada, é interessante que a capacidade de uma tabela hash seja um número primo. Tá? Por isso que a gente usa 997. Que na realidade eu nem tenho certeza que é primo. Eu usei isso aqui do código do Sedgwick, tá? Nada do professor Feoflow. Então, esse aqui é simplesmente o construtor, né? Você veja que eu tenho esse vetor, né? Esse vetor é um vetor de nós, ele não é um vetor de lista encadeada. Eu poderia, se eu tivesse uma classe, eu poderia implementar uma classe de lista encadeada e esse vetor ser um vetor de lista encadeada, certo? E a minha lista encadeada poderia implementar os métodos de inserção, remoção e busca. Mas eu preferi implementar dessa forma, tá? Eu vou ter, na realidade, esse vetor é um vetor de nós, então, na realidade, cada posição da tabela é uma referência para o primeiro nó da lista encadeada, certo? Naquela posição. Aqui um método importante, né, essencial, mas que é privado, que eu vou usar ele só internamente, é um método que calcula o valor hash para uma dada chave. Essa vai ser a minha função hash. Depois a gente vai ver melhor como implementar isso aqui, mas o que esse método vai fazer é receber uma chave e retornar um valor hash que, né, vai ser um valor entre 0 e a capacidade da minha tabela menos 1. Tá? E aqui eu estou mostrando o algoritmo de busca, o get, né, de uma determinada chave. Só para exemplificar, depois eu vou querer que vocês implementem os outros métodos. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer buscar uma chave é calcular o código hash dessa chave. Certo? Então chama o método hash para essa chave, ele vai me retornar um valor que eu sei que está entre 0 e a capacidade da minha tabela hash menos 1, certo? E aí eu simplesmente pego o primeiro nó naquela posição, na posição H, né? Que esse é o primeiro nó da lista encadeada que está armazenado nessa posição. Essa lista pode estar vazia, pode ter um único elemento, pode ter vários elementos. Né? Então, se eu quero buscar uma chave nessa lista encadeada, né, eu sei que se essa chave tiver nessa tabela, ela está nessa lista encadeada, então é só eu percorrer essa lista encadeada comparando as chaves. Né? Então, o algoritmo básico aqui de busca em uma lista encadeada. Enquanto esse nó for diferente de null, o que eu vou fazer é pegar a chave do nó, comparar com a chave
que foi passada como parâmetro para esse método. Certo? Se eu achar uma chave que é igual, né, um nó com uma chave que é igual ao que eu estou procurando, beleza, encontrei o item que eu estava procurando, encontrei a chave e aí eu tenho que retornar o valor associado com aquela chave. Caso contrário, eu faço aqui, eu ando na lista encadeada, né, dou um passo, que é simplesmente pegar a minha referência e passar ela para o próximo nó. Né? E eu vou fazer isso até eu encontrar a chave que eu estou procurando ou até eu chegar no final da minha lista encadeada, que é quando o nó for nulo. E aí se ele acabar esse while e sair desse while, ele vai retornar null, porque aquela chave não está na minha tabela de símbolos, porque ela não está na lista encadeada da posição H, né, da HS na lista encadeada, certo? Então, esse é a implementação, né, do algoritmo de busca. E aqui embaixo eu só destaquei que tem esses dois métodos importantes. Aqui existem outros, né, na tabela de símbolos, mas os dois principais, além da busca, é o put, que é o de inserção, e o remove, certo? Mas os dois, né, vão ser parecidos com esse aqui. Né? Nesses dois caras você tem que fazer uma busca, né? O put você tem que buscar a chave, porque se a chave já estiver na tabela, você tem que alterar o valor associado àquela chave. Né? E se a chave não estiver, você insere um novo item na sua tabela hash, na sua tabela de símbolos. Certo? E o remove tem que buscar também, porque se a chave estiver lá, você tem que remover a chave. Certo? Então, essa é a cara, né, a estrutura básica da classe que implementa uma tabela de símbolos usando uma hash. Okay? Chamando a atenção novamente, ó, uma parte importante aqui que a gente precisa ver melhor como implementar é a função hash aqui, tá? Porque, né, lembrem que a minha chave é um tipo genérico e eu tenho que ter uma maneira de calcular um valor hash para qualquer tipo de chave, certo? Mesmo sem eu saber qual é o tipo da chave, né? Voltando no caso da árvore rubro-negro, por exemplo, que a gente precisava que a chave fosse ordenável. Então a gente foi aqui nesse parâmetro K e incluiu uma restrição aqui, né, falando que o K tinha que implementar o comparable, a interface comparable. Certo? A gente não fez isso aqui na chave K, né? O mais natural seria a gente colocar uma restrição aqui de que essa chave, esse tipo K, implementasse uma interface hashable, por exemplo, né? Que ela fosse possível calcular um valor hash para ela. Mas a gente já vai ver por que em Java a gente não precisa fazer isso. Antes de ver como que o Java trata o hashing, né? Vocês vão ver que é de uma forma bem intrínseca da linguagem. Vamos relembrar duas ideias básicas relacionadas a hash. A primeira é a questão da função hash modular, né? Imagina que a gente tem a nossa chave é um int, então a gente quer calcular uma função hash sobre um valor inteiro, né? A única coisa que a gente precisa fazer é calcular o módulo dessa chave pelo m, né? Porque a função hash ela tem que retornar um número entre 0 e m menos 1, sendo que m é a capacidade, é o tamanho da sua tabela hash. Certo? Então, a função hash modular é simplesmente isso. Se você já tem um número inteiro, você pode simplesmente calcular o módulo desse inteiro por m. Na realidade, aqui em Java, além desse cara ser inteiro, ele teria que ser positivo, tá? Se esse cara for negativo, isso aqui vai retornar um número negativo, né? Isso não pode. Mas aqui eu estou querendo só relembrar, né, que a gente deve usar sempre esse truque do módulo m para garantir que o valor hash seja um número entre 0 e m menos 1. Então, uma outra ideia básica com relação a hash é um método, está relacionado a esse método de Horner, que é uma forma de combinar vários valores inteiros em um único valor hash. Eu usar vários valores inteiros para calcular um único valor hash.
E aí, para isso, a gente pode exemplificar usando uma string, né? Que uma string é uma sequência de caracteres. A gente consegue converter cada caractere para um número facilmente, né? Um caractere é representado como um número em Java. E aí a gente precisa combinar todos os caracteres dessa string para calcular um hash. E aí, isso, o método de Horner dá uma forma simples para a gente fazer isso, né? Então, a gente percorre aqui a string, faz um for para percorrer a string. Eu começo com um valor hash zerado, certo? E aí, para cada caractere, eu pego o valor inteiro desse caractere, né? Pego o caractere em si, que pode ser convertido para int, e somo com o valor hash atual vezes uma constante que o Java usa realmente 31 em muitas implementações dele, e é um inteiro, é um número primo pequeno que funciona bem para várias situações. Então, e aí eu faço o módulo m a cada passo, né? E esse vai ser o meu novo valor hash. Então, eu vou pegando cada caractere da string e aplicando essa formulazinha. Então, eu vou usar todos os caracteres da string para calcular um valor hash qualquer. Ok? Então, vamos ver agora por que quando eu criei a classe tsHash, eu não precisei colocar uma restrição no tipo K, no tipo das chaves, né, dizendo que aquele tipo tinha que ter uma função de hash associada. Eu não preciso fazer isso, né, ninguém precisa fazer isso, porque isso já está na classe Object. A classe Object é a classe que é a superclasse de todas as classes criadas na linguagem Java. Todas as classes da linguagem Java têm a classe Object como uma superclasse. E essa classe tem alguns métodos, são poucos métodos que estão incluídos na classe Object, mas dois métodos que estão lá é o método equals, que recebe um objeto qualquer e deve retornar se o this é igual a esse objeto passado. Certo? Então, toda classe, em princípio, deveria ter essa funcionalidade. Deve ter essa funcionalidade de comparar os objetos dela com outros objetos e dizer se eles são iguais, né, em termos de conteúdo. E o outro método é um método chamado hashCode, que retorna um número inteiro. Esse método, apesar de se chamar hashCode, ele não retorna um valor hash, porque lembrem que o valor hash ele depende do m, né? Depende do tamanho, da capacidade da tabela hash. E a capacidade de uma tabela hash varia. Cada tabela hash tem um tamanho específico, né? E esse hashcode aqui, então, ele não é um valor hash, ele é um código hash que pode ser usado para calcular um valor hash, tá? Então, o hashcode ele retorna qualquer número inteiro. Um hashcode retorna um número inteiro entre menos 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1, que é o intervalo dos números inteiros, né, dos números, dos valores de uma variável do tipo int. Tá? Então, o hashcode não é um valor hash, inclusive ele pode retornar números negativos, né? Mas a ideia dele é justamente você poder usar como para implementar uma função hash. Né? E como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro a gente precisa saber que os objetos da biblioteca Java, da biblioteca padrão do Java, por exemplo, string, integer, double, float, lembra? Integer, double, float com maiúsculo, em maiúsculos, que são as classes, não é o tipo primitivo, tá? Mas essas classes, e praticamente todas as classes da biblioteca padrão do Java, essas classes já implementam o método hashcode, tá? Retornando esse inteiro entre menos, né, dentro de todo o intervalo de números inteiros. Então, se a sua chave ela é do tipo string, por exemplo, ou de qualquer uma classe da biblioteca Java,
a gente pode usar o método hashcode para calcular um valor hash para essa chave. Tá? Só que não é tão trivial assim fazer esse cálculo. Tá? Tem aqui, né, aqui eu estou usando a função de hash modular. Estou usando aquele truque do módulo m, né, para retornar um cara entre 0 e m-1. Agora, outro truque que eu estou usando é esse operador bit a bit aqui, ó, com hashcode. Para que eu estou fazendo isso? O mais natural aqui seria, como o hashcode pode retornar um número negativo, o mais natural seria eu calcular o valor absoluto do hashcode e fazer o módulo m. Isso já resolveria nosso problema. Mas tem um porém que o hashcode pode retornar esse valor aqui, ó. Esse valor é o menor inteiro, né? É o menor inteiro possível da linguagem Java. E se você calcular o valor absoluto, usar o math.abs sobre esse valor, ele não te retorna um valor positivo, surpreendentemente. Ele te retorna exatamente esse mesmo valor. Ele não te retorna um valor positivo porque não existe o número mais, né, 2 elevado a 31. Porque o maior inteiro positivo é o 2 elevado a 31 menos 1. É por questões ali da representação do positivo, do negativo, do zero. Né? Acaba que tem um número positivo a menos do que números negativos na linguagem Java. Tá? E por essa razão o math.bf não funciona nesse número específico. Então a forma correta de você calcular um número positivo em qualquer caso a partir de um número inteiro é isso aqui. Certo? Na realidade o que a gente está fazendo aqui, ó, é desligando o bit mais significativo desse valor aqui. É só, isso aqui é um hack mesmo, é uma gambiarra por causa desse problema do OBS, tá? Mas é uma gambiarra oficial da linguagem Java. Okay? Bom, então, se eu tenho objetos, se minhas chaves são objetos da biblioteca do Java, eu posso simplesmente usar o hashcode dessa maneira aqui, tá? E na maioria dos casos, vai funcionar bem. Se eu tiver a minha chave for um tipo primitivo, int, float, double, o que eu posso fazer, o mais comum, é a gente usar os wrappers, né, que são essas classes aqui, para calcular os valores de hash para esses caras. Quando é um número inteiro, você tem ainda a opção de simplesmente, né, retornar o número inteiro módulo m, né, o absoluto do número inteiro, né, usando essa mesma operaçãozinha bit a bit aqui, módulo m, certo? Mas quando for float ou double, o que eu posso fazer é isso. Eu recebo um float k, eu crio um objeto, né, da classe wrapper de float, né, da classe box aqui do float, e chamo o método hashcode dessa classe. E aí, novamente, tem que fazer o e bit a bit, né, com esse número aqui, e fazer o módulo m. Ok? Bom, agora imagina que você criou uma classe e você quer usar essa classe como chave para uma tabela hash. Nesse caso, é uma classe nova. A implementação, ela não tem uma implementação do método hashcode. Né? Você vai ter que implementar. Então, o que a gente pode fazer, caso a sua chave seja uma chave composta, certo? Uma chave que tem vários atributos que compõem essa chave, a gente pode usar uma adaptação daquele método de Horner. Tá? O que a gente faz, ó, imagina que eu tenho uma chave, né, uma classe chave, por exemplo, pode ter qualquer nome, claro, com esses três atributos, um inteiro, um float e uma string. Essa. Então, o que eu vou fazer é basicamente aquele método de Horner, só que eu não vou fazer um for, né? Eu vou fazer passo a passo aqui, manualmente. Eu começo com um valor hash zerado
E aí eu vou usar aquele mesmo truque, né, de sempre multiplicar o hash atual por um número primo pequeno e somar com o atributo. No caso do i, que é um atributo inteiro, eu vou simplesmente colocar o i mesmo, somar o i. No caso do f, que é um float, eu vou usar aquela técnica, né, de criar um objeto da classe float e chamar o hashcode dela. Certo? Essa classe tem uma implementação padrão lá do hashcode que funciona bem, né? E vou combinar isso com o valor anterior daquela mesma forma, né? Multiplicando o h por um número primo pequeno. E a string, ela já é um objeto, né, de uma classe da biblioteca do Java, então ela tem um hashcode, o método hashcode implementado. Eu vou simplesmente usar esse método hashcode e vou combinar o valor retornado com o meu h, certo? E vou retornar esse h, ok? Então essa é a forma clássica e muito comum da gente implementar um método hashcode para uma classe nossa que tem vários atributos, certo? Isso você pode aplicar em qualquer conjunto de atributos, de qualquer tipo, ok? E, claro, na função hash em si, sempre, né, eu vou ter que fazer aquele truquezinho do e bit a bit e o truque modular também, né, da função modular, certo? Então, dessa forma, a gente conclui como que o Java, né, trata o hashcode, na verdade, a questão de hashing, né, na linguagem. Ela é uma coisa, né, que está já na classe Object, né? Então, e usando essa ideia do hashcode que retorna um inteiro sem restrições, né, qualquer número inteiro. E aí é muito fácil a gente usar o hashcode para calcular um valor hash. Certo? Então a ideia básica lá na nossa tabela de hash vai ser essa aqui. A gente vai usar o método hashcode da classe de chave, né? E usando a ideia da função modular, né? E esse bit a bit para não deixar ele ser o número negativo. Agora um dos pontos mais importantes para quem vai criar uma classe em Java e vai implementar o método hashcode. É importante você saber que existe um contrato, e esse contrato é um contrato frouxo, é um contrato que não está garantido na linguagem em si. O programador é que tem que saber que esse contrato existe e tem que respeitar esse contrato. É um contrato entre o método hashcode e o método equals de qualquer classe em Java. Esses métodos eles não podem ser implementados de maneira independente. Eles têm que um respeitar o comportamento do outro. Por quê? Porque quando você vai fazer uma tabela hash, você usa o hashcode para achar em qual posição da tabela hash um determinado objeto deve estar, né? Mas uma vez que você você achou a posição da tabela hash, depois você tem que percorrer a lista encadeada daquela tabela, daquela posição, ou mesmo, né, olhar para aquela posição e realmente comparar a chave que você está procurando com a chave que está naquela posição. E para comparar, você vai usar o método equals. Certo? Então, o hashcode e o equals, eles devem ter um comportamento que um respeita o outro. Na realidade, o hashcode deve respeitar a implementação do equals. Tá? E o contrato é esse aqui, ó. Ele é muito simples de especificar. Né? O hashcode, o que ele tem que respeitar é o seguinte: se dois objetos são iguais perante o método equals, então, se o método equals da classe desses objetos considera que esses dois objetos são iguais, o hashcode, quando eu chamo o hashcode para o O1 e o hashcode para o O2, o valor retornado pelos dois tem que ser idênticos. Certo? Isso implica, né, que a implementação do hashcode e a implementação do equals devem usar os mesmos dados. Na realidade, é um pouco menos que isso, o que
precisa acontecer é que o hashcode ele não pode usar dados do objeto que não são verificados pelo equals, certo? Por exemplo, pensa naquela nossa classe chave, né? Em que a gente fez o hashcode usando os 3 atributos, o i, o f e o s. Para esse contrato ser respeitado no caso dessa classe, significa que o método equals dessa classe, ele sempre que o hashcode, sempre que o método equals retornar true, esse hashcode tem que retornar o mesmo hashcode para os dois objetos que são iguais. Então, se aqui, para garantir isso, o que o equals deveria ter, e na realidade quando a gente implementa em geral, a gente implementa no sentido contrário. Primeiro a gente implementa o equals, né? Então, vamos pensar aqui que o equals, o que ele compara, o equals ele recebe um objeto O e ele tem que comparar o objeto this, né, com esse O e ver se eles são iguais, né? Primeira coisa é que o equals sempre recebe um object, né? Ele não recebe o tipo chave. Porque esse aqui é como esse método é declarado na classe object. Então a primeira coisa que você tem que ver é se esse O é do tipo chave. Se não for, você já pode retornar falso, que esses caras não são iguais. São dois objetos de tipos diferentes. Então com certeza o conteúdo dele, eles são de tipo diferente, né? Quanto mais o conteúdo. Então se esses caras são da mesma classe, eu posso converter o O para um tipo chave, né? C. E aí, ó, eu estou comparando, ó, eu considero que dois objetos dessa classe são iguais se o i dos dois forem iguais, se o f dos dois forem iguais e o s dos dois forem iguais. Então, para dois objetos dessa classe chave serem iguais, os 3 atributos têm que ser iguais, certo? Então, eu posso, na hora de implementar o hashcode, usar o i, o f e o s para calcular o hashcode, certo? Porque para esse hashcode dar diferente entre dois objetos, significa que ou o i, ou o f, ou o s são diferentes. E aí esses objetos são diferentes, eu posso retornar um hashcode diferente, certo? Por outro lado, quando eu tiver dois objetos iguais, esses 3 atributos vão ser iguais. E aí o hashcode dos dois objetos inevitavelmente vai ser o mesmo. Porque, né, a única coisa que eu uso aqui para calcular o hashcode é o i, o f e o s. E essa constante, 31, e esse método aqui, hashcode, que é o mesmo para os dois objetos, porque esses dois objetos são da classe chave. Ok? Então isso é muito importante de vocês saberem quando vocês forem implementar uma classe que pode ser usada como chave em uma tabela hash. E lembrando que na realidade o hashcode não é usado só para tabela hash, ele pode ser usado para outras ideias também, tá? Se você quer acelerar a comparação entre objetos, então é sempre bom você implementar o hashcode de classes que você acha que pode ser importantes para você fazer busca, certo? Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, né? São essas noções básicas para se implementar uma tabela hash, né? Na realidade uma tabela de símbolos, usando uma tabela hash na linguagem Java. Ok? Muito obrigado.